Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um EDS Podcast. De temporada em temporada a gente aparece aqui trazendo conteúdo para vocês, informação, conhecimento. E hoje é um oferecimento da EDS Comunicação e todos os parceiros que acreditam na EDS, né, que somam no projeto. E falando em parceiro, hoje nós estamos aqui para falar com um parceiro nosso, que é a Valor Soluções Empresariais. Em nome desse meu grande amigo, meu grande parceiro, Ricardo Pinto da Valor. Eita, coisa boa, né? Show! Esse podcast aqui já deveria ter acontecido há muito tempo, tinha não? Você não me convida, rapaz. Na verdade, até adiado já foi. Esses dias a gente tinha Verdade. marcado, e aí aconteceu uma viagem, viajamos junto. Acho que isso foi até bacana, né? Durante a Foi. viagem a gente conversou um pouco mais. Então hoje eu posso dizer que o conteúdo aqui é outro nível. Esse Legal. cara aqui entende muito. Então a gente vai puxar alguns assuntos aqui que vai ajudar você, empreendedor, a se informar, a saber um pouco mais, né, de como tomar algumas ações. E eu queria, né, antes de tudo, saber a procedência de todas essas informações que a gente vai ter. Qual é a sua formação, meu amigo? Como que chegou aí a valor na sua vida? Legal. Cara, muito legal estar aqui. Assim, foram 600 quilômetros, né, de estrada de conversa. Eu, você, Célio, o rapazinho lá, né, O nosso motorista. nosso motorista, Felipe. E, cara, e foi legal que a gente trocou, assim, muita ideia e trocando estratégia. Aí veio a ideia de fazer esse podcast antes. A gente já tinha mais ou menos agendado, mas atender os clientes é a nossa missão, né? Atender bem você que é nosso cliente. Com Pode ter certeza. certeza, muito estudo, né? E já respondendo. Muito estudo. Inicialmente eu busquei uma formação assim que era mais assim, mais a minha cara. Eu sempre fui do mercado financeiro na operação, né, em si. Então eu busquei ser administrador, como a grande maioria, né? Busca a administração com foco em alguma coisa. Então quem é administrador vai aprende tudo um pouco e vai se especializar. E foi MBA, pós-graduação uma outra, fiz contabilidade, mais uma outra pós, fiz um mestrado e agora tem uma novidade aí que a gente vai para o sul, né? E esse no sul para estudar e também desbravar lá um novo mercado, né? Coisa bacana e sempre. Você que é nosso cliente, você que não é nosso cliente, que consome nosso conteúdo, pode ter certeza que tem muito embasamento, né? A gente não só entrega qualquer coisa, a gente gosta de entregar algo que você pode usar. Você pode ter certeza disso. Bacana. E fala um pouco dessa cartela de clientes que você tem, né? Os mercados que você atende, quais os nichos aí que você tem uma expertise mais aprofundada. Assim, eu costumo dizer que para valor, a gente consegue estar em 3 estágios da vida dessa empresa, né? Então, eu quero montar um negócio, sei lá, em Fortaleza, eu quero montar um açaí. Enfim, eu quero montar um negócio, tenho uma ideia, eu tenho um recurso. A gente faz o estudo. E esse estudo é a ideia de quanto é que você vai desembolsar, né? O estudo de viabilidade, para ver se tem ou não viabilidade. Quem é que vai dizer se tem ou não viabilidade? É você. Então a gente vai dizer quem é que está lá, quanto é que mais ou menos paga por isso, quem são os concorrentes, qual é mais ou menos a característica desse consumidor, quanto é que você vai gastar, quais são os sistemas que podem te atender, mais ou menos dimensionamento de equipe, enfim, a gente dá um protótipo, né, desse negócio. Ricardo, eu quero implantar. Vocês implantam? A gente implanta e é o segundo momento. A gente entra nesse segundo momento, geralmente em 2 fases. No implantar e também no resgatar a empresa mais ou menos em deficiência, que a gente chama de reestruturação. Então a empresa ela precisa implantar esse negócio, ou a minha empresa já funciona e eu não fiz esse estudo antes e estou num ambiente que eu não estou muito seguro. A gente vai lá e organiza.
desde, por exemplo, precificação, produção, e aí a gente acaba, como a gente trabalha gestão e finanças, então a gente acaba aqui atendendo comércio, indústria e serviço, desde que um dos nossos parâmetros é, primeiro, a pessoa precisa querer mais do que eu. Porque é uma frase até batida, mas o que eu vivo falando é o organizar para crescer, quem se organiza cresce, e esse organizar para crescer, ele precisa ter muito mais do que motivação, tem que ter disciplina. Complicado, sim, vai exigir um pouco mais, estudar um pouco mais, se livrar de velhos vícios, né? Enfim, e cortar muitas vezes na carne. A gente já chegou em alguns momentos da empresa, olha, cara, o que hoje a empresa te paga, isso por empresário, você não vai ter mais condição de tirar, a gente vai ter que fazer um corte, enfim, é pagar mesmo para quê? Para ter essa reestruturação. E aí, Edson, assim, nesse momento que a gente entra já da empresa funcionando, a gente consegue, por exemplo, redefinir rota. Né? Eu quero, por exemplo, hoje está na moda se motivar a vender mais. Né? Aí eu te pergunto, você consegue? Você tem capacidade de entrega? Pergunta para a pessoa que está te motivando a vender mais se você tem capital de giro para isso. Porque muitas vezes é incentivado essa venda com preço baixo, né? Porque as pessoas não sabem se vender. Ou a minha empresa, enfim, ganha mercado dando prazo. Isso é muito complexo. Então a gente calcula, por exemplo, e aí eu tentar ser mais sucinto, quanto é possível e quanto a tua empresa realmente precisa para vender, para garantir essa tua distribuição. Em que momento, como é que faz essa distribuição? Quanto é que você, por exemplo, pode tirar de Prolabora, enfim. E o terceiro e último momento é o momento do valuation. O que é isso? Né? É saber quanto é que a minha empresa vale. Ah, a minha empresa vale tanto. Então, numa negociação, você precisa ter um embasamento. E aí a gente analisa quanto é o valor justo, dando algumas perspectivas, e aí vem mais, assim, é mais garantido até para entrar numa negociação. Geralmente quem vai vender vai muito pelo achômetro, ou então usa regra de múltiplo, né? Que é uma regra até que o mercado utiliza, mas o bom mesmo é fazer o estudo. Por exemplo, farmácia é 6 vezes o valor do estoque. Enfim, tem algumas regrinhas, mas o que a gente faz é calcular o valor justo, né? A gente usa fluxo de caixa descontado. Então é finanças. Total. Total. Cara, essa parte de finanças, assim, eu acho que muitas das vezes, quando a pessoa procura, já de repente é porque tá com alguma deficiência, tá com empréstimo e não tá conseguindo pagar, já virou uma bola de neve. É. Aí me diga, qual é o momento ideal e qual é a realidade que você mais encara no dia a dia? Assim, o normal de praxe é você encontrar o cara e imaginar que você é Deus, né? Ou seja, você pode fazer milagre. E assim, o cuidado que a gente tem é analisar primeiro se pode receber esse cliente. Não é uma questão aí enfim, não é nenhuma, não me entendam mal, por favor, mas existem momentos que a orientação que a gente pode dar é dizer assim, olha, vamos finalizar o processo porque não tem mais jeito. E finalizar o processo, lógico, depois de algumas alternativas, e essas alternativas são apresentadas para o cliente. O ideal seria fazer o estudo. Porque fazendo o estudo, e a gente tem alguns clientes aqui na região que inicialmente tinham uma percepção do negócio. Por quê? Porque tem todo um glamour, né? Ah, é porque eu gosto. Mas peraí, você não é o seu principal consumidor. Você pode ser o principal fã, mas o principal consumidor não é você. Você não vai vender para você. Você pode até vender para você, porém, você precisa ter público. Então, o estudo ele vai ser esclarecedor. Ele vai te colocar na cara do gol. E tem um negocinho que a gente faz também. A gente faz dentro desse estudo, você pode adicionar uma pesquisa. Essa pesquisa, ela vai confirmar se esse público ele realmente existe. Não só, existe alguns dados, né, econômicos, dados das prefeituras, o próprio censo, enfim, que vai mostrar, mas a gente tem uma maneira de fazer a pesquisa em loco também, e essa pesquisa ela confirma ou não essa preferência. Então, nada melhor do que você procurar saber quem é que vai consumir. Então, qual é o melhor momento? O melhor momento é no início. Por quê? Porque você está com mais garra,
você está com mais recurso, você pode ajustar o foco. Teve um cliente aqui na região que ele tinha uma ideia de inicialmente fazer uma coisa de decoração. E no estudo, o estudo, Ricardo, é caro. Cara, é perder dinheiro, perder Sim, sim. tempo. O estudo é Né? investimento. O estudo a gente faz investimento, por quê? Porque você faz um investimento onde ele vai validar ou não aquela tua ideia. E aí arrumar aquele ponto. Então, o valor que talvez ali ele fosse investir não foi, sei lá, foi mixaria o que ele realmente pagou. E aí o ganho, que ele inicialmente queria uma empresa de decoração e foi para Audi Tinta e foi aí crescendo e ajustou ao ponto de ter também hoje também decoração. Então, o principal momento é fazer o estudo, cara. Pensar. Palavra que todo mundo usa, né? E pouco executa, é planejar. Planejamento, né? Falamos muito e Muito, né? realmente A viagem, então. falamos muito sobre planejamento. Acho que a IDS também é um marco no nosso trabalho, é sempre parar, tentar planejar o máximo possível para a execução ser mais tranquila. É. Falando em planejamento, o cara abriu a empresa, ele está num regime tributário. E aí tem todas essas mudanças que até a IDS passou há pouco tempo, a gente, né, saiu de MEI e virou ME. Sim, Minha esposa entende bastante, é contadora, né, formada. legal. E aí a gente fez essa modificação até para abrir outros mercados para a gente que a gente estava realmente precisando para aumentar o faturamento. Qual o melhor regime? Como que você define isso junto com o seu cliente? Quando você chega e de repente você visualizar que o cara precisa mudar de regime, me Uhum. explica um pouco sobre regime tributário. É, E não ó, só para mim, mas para quem está acompanhando, né? é um negócio que ele não quer coisa fácil, não, né? Assim, planejamento tributário, a gente tá aí com a reforma batendo, né? Então, a reforma passa no primeiro hoje, né? Então, em 2023, então a reforma passa, mas ainda tem muita coisa, água a rolar, né? O que eu digo assim, é sempre fazer o cálculo. Em que a gente vai trabalhar com algumas, entender qual é a natureza do negócio. Tem muita gente que diz assim, olha, o ideal, eu costumo dizer que fuja da mesmice. Sendo essa mesmice, muitas vezes, assim, o lógico, o óbvio. Você precisa ser feliz. Isso é o óbvio, né? Certo, mas como? Né? Como? Então, tem algumas verdades absolutas, por exemplo, olha, todo mundo, a empresa do Simples paga menos imposto. Isso nem sempre. Então, o que a gente faz é o que? É fazer as simulações nos regimes, né? Então, você pode ser uma empresa do Simples, você migrou do MEI para o Simples, você fez um caminho normal. A ideia do MEI é realmente formalizar mais gente, ter uma ideia aí de crescimento, né? Então, você vai para o Simples, vai para um regime simplificado, onde você tem ali algumas faixas, vão te enquadrar isso. E muitas vezes o grande erro do mercado é dizer assim, olha, sempre o melhor é o simples. Não, sempre o melhor é aquele que você fica dentro da lei, paga imposto, conforme não nem mais nem menos. Paga o que realmente é devido. Então o que a gente faz? A gente faz um estudo do faturamento, dos custos e compara crédito e débito. Então tem alguns regimes, por exemplo, o lucro real eles credita de impostos, então vale a pena dar uma olhada nele, né? Principalmente se você quer indústria e o contador amedrontou. Cara, o que é que eu sugiro? Faz um estudo. Esse estudo, o que é que ele vai dizer, né? E não é bem óbvio. Ele vai comparar se você estivesse pagando no Simples. Ricardo, mas me disseram que o lucro real ele é muito, você tem que estar muito certinho. Eu desejo que você esteja sim certinho. Eu desejo, olha, hoje você vai no mercado e a pessoa diz assim, olha, o CPF na nota, assim, aí eu disse, não vou informar não. Aí você paga no cartão de crédito. Você está no mesmo balaio. Né? Então, o que eu estou querendo dizer é que o lucro real, hoje ele é um formato onde você precisa observar. Né? Então, esse observar é comparar com o que hoje você anda pagando. Você paga ainda pouco imposto, talvez a EDS ainda não esteja pronta para o lucro real, mas quem sabe talvez aí por um presumido, enfim, é fazer o estudo, cara. É levar os dados para um bom profissional, e simular isso. Às vezes você consegue formalizar muita coisa e coisa boa é poder deitar a cabeça, né, tranquila no travesseiro.
Ninguém merece, né? Isso pode ser um vilão Sim. dentro da empresa. A escolha de um Ó, regime errado pode se tornar um vilão. você pode. Muitas vezes eu vejo assim, não, o contador diz porque eu tenho que ter o controle de tudo, e amedronta. Então, mas muitas vezes o simples mal cuidado ele é fonte de maior fiscalização. E outra, essa simulação ela deve ser feita realmente com os números que são atuais, o que realmente você vende, o que realmente você compra, para te dar a segurança, né? Ter capacidade, por exemplo, de se apresentar bem para um banco. Às vezes a gente perde a oportunidade, por exemplo, de conseguir um recurso mais barato, como um investimento, né? Você vai hoje no Banco do Nordeste, ele vai pedir os teus dados e você apresentando o que é o normal, o que é o certo, você vai ter condição de receber recurso barato. E outra coisa, Edson, às vezes o trabalho que você tem, o gasto que você tem para fazer o por fora, sai muito mais caro. Você está exposto a fiscalizações, você está exposto a desvio, né? Então é muito mais perigoso você estar por fora do que realmente estar trabalhando direitinho com bom estudo. Deixa eu começar minha consultoria aqui agora. Vou começar a minha consultoria. Startar aqui o. Vamos falar aqui um pouco de precificação. Legal. Cara, a EDS, ela não tem essa situação de, vou dar um exemplo aí que eu sempre falo para as pessoas, eu não faço coxinha onde eu tenho todo dia comprar frango, comprar massa. Você não tem estoque, né? Não tem, a gente vende mão de obra, certo? Me fala um pouco sobre esses dois tipos de precificação. Eu não sei se estou errado, mas assim, eu tento precificar muito comparando com os preços de mercado, vendo a concorrência e tento trabalhar também, né, colocando nesse meu cálculo também o que eu remunero meus colaboradores. Legal. Às vezes é freelance, eu tenho uma equipe de filmmaker, né, mas sempre freelance. O freelance é uma mão de obra mais cara. Então eu procuro precificar com esses pensamentos. Mas aí eu sei que tem aquele cara que precisa precificar realmente com o que ele compra ali. O que você consegue dizer para nós aí? Me fala primeiro do meu aí, como eu precifico o meu, vamos fazer minha consultoria primeiro. Quando terminar minha consultoria, aí você faz a dos meus, da minha audiência. Da minha audiência. Cara, assim, maneira de precificar, você tem aí 200 mil. Muita gente usa, eu costumo dizer assim, nos treinamentos que a gente tem, principalmente para os clientes, e, enfim, que a gente é convidado, existem três mais conhecidas, né? A primeira é a precificação pela concorrência, ou seja, eu olho o concorrente, identifico quanto ele está cobrando lá pela prestação de serviço, ou pela coxinha, né? Ou por algo que ele fabrica, enfim, e ali eu me posiciono. Qual é o grande problema disso? É legal porque, em tese, você está acompanhando o concorrente, cara. Isso é muito legal. Porém, contudo, você não sabe se ele está blefando. Ele pode estar dando aqui e a gente já fez isso algumas vezes a gente fez isso com supermercado, pra você ter ideia. Ficava vendendo arroz e a gente fazia e o cara aí, o concorrente ia na onda lá da estratégia e caía, né? Então, enfim. Então, analisar pela concorrência é um negócio assim, bem complexo e você precisa fazer, mas não só basear nisso. O que eu estou querendo dizer é que você precisa monitorar. Porém, existe um dado que muitas empresas não sabem precificar. E esse dado é mais de 80%. Então, é um negócio muito alto. Ou seja, se 8 entre 10 empresas não sabem precificar, provavelmente você pode, se você estiver olhando para o concorrente, você deve estar indo precificando também errado. Os caras estão errados, você também está errado. Você também está errado. Outra coisa também é assim, se ele tiver um relacionamento diferente, se ele tiver estocado, então são coisas que você precisa considerar. Olhar o concorrente é legal, porém não pode ser a tua única estratégia. Existe uma outra que é o quê? É fazer uma análise de margem de contribuição. Essa é a mais complexa, essa é calculada e muitas vezes a galera acaba que utilizando isso. Para mim detalhar aqui, eu teria que fazer talvez aqui uns 6 meses de exemplos e tudo, mas ela leva em consideração um negócio chamado markup,
que é uma outra maneira também. Por exemplo, quem é de supermercado usa muito assim, olha, arroz é 15%, cereal 15%. Então ele pega o custo e multiplica pelos esses 15, adiciona esses 15 e tem lá o preço do arroz, do cereal. Então, o problema do markup não calculado é porque talvez você não saiba, por exemplo, que aquele dado ele está compondo talvez aí os teus gastos variáveis. Então, assim, ele é fácil de fazer, porque eu já pego todo arroz por 15. Ou então, quando é o arroz que tem oferta, é 5, ou margem negativa. É um negócio bem complexo, mas eu estou tentando ser o mais claro possível. Mas é muito perigoso, por quê? Porque talvez não tenha aí aquele markup que você utiliza, que o mercado utiliza, ele não está contemplando os teus gastos normais, variáveis, por exemplo. O que a gente sugere é fazer uma junção entre o markup calculado, fazer uma junção de análise de concorrência e trabalhar por essa margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É o custo dividido por uma margem que eu vou ali calcular, né? Essa margem ela pode levar em consideração as despesas variáveis, né? Então, o que você paga de comissão, o que você paga de imposto variável. Enfim, eu vou disponibilizar aí para a audiência uma planilhazinha gratuita. E essa planilha você vai poder utilizar, lembrando, por exemplo, no seu caso aí, o seu custo, se você paga toda a vida para esse videomaker ir lá para prestar esse serviço, esse gasto ele tem toda a vida, ele está diretamente ligado à produção. Então ele é um custo direto. Então, assim, cada caso ele é um caso, então não existe uma maneira perfeita. Qual é a perfeita? É a que lhe garante a tua estratégia. Então, como eu disse, né, se basear pela concorrência, um grande erro é que eu vejo o cara aplicou um valor, R$ 60, e o concorrente B tá 56. Aí eu vou lá e boto por 54. Ou seja, eu mesmo deprecio. Por quê? Porque eu quero vender mais. Isso é um erro gravíssimo. Sabe por quê? Porque às vezes tu tá entregando pós-venda, a tua loja, o teu serviço tem outros diferenciais que o público que realmente consome, ele tá disposto até a pagar, mas você nem mesmo você não tem a segurança de fazer por isso. Então, enquanto a gente tiver realmente preocupado em vender preço, você se perde. O que é interessante? Ninguém vende caneca. Vende um copo ou um recipiente onde eu consiga tomar o meu chá, o meu café ali de uma maneira segura, que seja justa, né? Então, o que é que eu estou disposto a fazer? O que é que você está aplicando de valor para aquilo? Ninguém quer levar a injeção na testa, mas quer ficar sem ruga tendo o Botox, né? Sim. Então, começa a vender valor. Vendendo valor, você vai ter aí mais estratégia para alcançar e ser mais remunerado. Né? Essa ideia de precificação é um ponto meio vilão nosso com os nossos clientes hoje em dia. Quando a gente vai prestar um serviço de rede social, e às vezes o cliente já confunde rede social com marketing. Então ele quer fazer uma promoção. Você impulsiona? Você impulsiona? Não, mas aí entra o mais grave, é as promoções. O cara tem uma pizzaria e ele vai fazer uma promoção, ele acorda um belo dia e fala bem assim, faz uma arte aí, pizza R$ 25 e ganha um refrigerante. Beleza, eu vou e faço a arte, R$ 25. Meu trabalho é esse. Só que minha pergunta interna é, ele pode vender essa pizza a R$ 25? Será que ele tem essa margem para... E aí eu já perguntei para alguns clientes, cara, quanto custa a sua pizza? E o cara, nenhum até hoje chegou assim e falou bem assim, minha pizza de calabresa custa X. Porque vai tantas gramas de calabresa, tantas gramas de farinha, tem a hora do profissional que vai executar, tem o gás. Nenhum. Eles têm uma média ali e trabalha. E pro marketing, saber isso é muito bom. Porque a partir que você vai trabalhar com marketing, você tem esses dados, você sabe até onde você pode ir, você sabe até o limite ali do seu cliente, sem atrapalhar a margem dele. Ou às vezes usar realmente como gatilho. Essa vai estar num preço, mas o cara vai pagar o refrigerante, eu não vou dar também. Sim. Então, assim,
precificação é um grande vilão hoje, porque se não tem uma precificação, às vezes é no achômetro mesmo. Tem, assim, a gente analisa, quando a gente entra na empresa, a gente faz um estudo de como ela tá, né? Nesse estudo a gente vê todos os processos, vê a parte contábil, vê se está pagando muito ou pouco imposto, baseado no que ele tem, né? Faz uma análise dos processos, como compra, como estoca, enfim. E faz uma análise dessa precificação, né? Então, assim, o grande problema, por exemplo, nessa pizza, existe um negócio chamado ficha técnica. A ficha técnica ela vai pegar o básico, ou seja, massa, os ingredientes, né? Enfim, vai ter um custo, como eu disse, lá quando eu calculo por margem de contribuição, eu vou pegar o dado inicial, que é o custo. Na ficha técnica, ela vai montar, por exemplo, quanto eu pago hoje um cliente maior, ele trabalha com saca, né? Um cliente menor, ele trabalha até com a massa pronta. Mas tudo tem um custo. Eu paguei para estar aqui. Então, para uma pizza de calabresa, eu levo quantas massas? Quanto de calabresa? Isso tudo sendo, e aí eu tenho o custo dela, que o custo é a base principal, porém não é tudo. Você falou um negócio aí sobre até a calabresa. Tem clientes meus que porcionam para garantir que Que é o vai a ideal. mesma gramatura de calabresa para todas. Outros não, é no olho mesmo. Ó, assim, não adianta fazer ficha técnica se o teu pizzaiolo vai lá e na hora de fazer tá jogando, não segue. O ideal realmente é porcionar. Então eu sei mais ou menos rendimento, eu sei mais ou menos, enfim, quanto me saiu, né? E sabendo, você pode, por exemplo, chegar nessa promoção, você pode ter a estratégia do dia da pizza, enfim, naquele formato, porque você sabe até onde pode chegar. De Os nossos, repente, até entrar com um delivery gratuito, entrega grátis, se você sim, tiver margem. essa entrega grátis, você falou bem, na margem a gente calcula quanto você pode, por exemplo, fazer para a partir de quanto você pode vender para ter o frete grátis. Então tudo é calculado. Ah, eu acho. Você não acha nada. Você pode ter prejuízo, mas, por exemplo, o frete grátis é realmente eu preciso ter uma ideia de quanto é que é mais ou menos o custo médio do frete e ter fazer uma relação com a margem dele. E aí sim eu tenho o cálculo do frete grátis. Então, se você começar eu estava falando do momento que a gente chega nas empresas, o que é que geralmente a gente encontra? As pessoas já apresentando o valor, divulgando no marketing, vendendo e não analisando. O que é que a gente faz? A gente primeiro organiza para saber quanto pode ser o preço. Para quê? Para fazer a campanha. Precificou, faz a campanha e aí analisa qual é o resultado da oferta. O resultado da oferta. Muita gente faz a oferta, mas não tem objetivo. Isso é um erro. Cara, eu fiz a oferta para quê? Para desovar essas canecas que tinham lá muito no estoque. Isso é um resultado. Qual é o objetivo da oferta? É para tirar as 500 que estavam lá no estoque. Não, é para lançar um produto novo no mercado. Também é um motivo para fazer oferta. Outro motivo para fazer oferta: trazer capital de giro para o negócio. Então, eu vou vender porque eu estou liso. Então, antes de fazer a oferta, por favor, estabeleça um motivo, um objetivo. O meu objetivo para fazer essa oferta é ser mais conhecido na região tal, desovar os produtos que estão lá parados, ou pagar a folha de pagamento, ter dinheiro para pagar a folha de pagamento. Se você analisar, aí uma coisa que você precisa fazer, você analisa, terminou a oferta, você verifica quanto realmente se atingiu o objetivo. Se atingir um objetivo e você fez aquela oferta porque estava cheio de produto lá no estoque, lembra na próxima vez de comprar, porque se tinha muito produto, provavelmente você deve ter ajudado o vendedor a bater a meta dele. E esqueceu que isso tem um custo teu aí muito alto, que é dinheiro parado. Bacana. Voltando aqui agora para minha consultoria, né? Ah, tá. No meu caso, um freelance, ele é um custo ou uma despesa? Qual é o ideal? Eu lançar ele como custo ou lançar ele como despesa?
Ele está diretamente ligado lá. Eu só pago ele se tiver a produção do conteúdo, se tiver venda, não é isso? Isso, é Então é um custo. DVD, é algum trabalho extra mesmo. Então ele é custo. Se o cara tá na tua folha de pagamento, ele é despesa. Certo? O Célio é uma despesa. O Célio é uma boa despesa, é um cara bom. É um Viu? investimento, mano. O Célio não é meu investimento. O Célio tá bom de ser promovido a sócio, viu, Célio? Tamo junto, cara. Já é quase, já, né, não, Célio? Já a parceria aí é muito bacana. Mas explica então em outros mercados a relação custo-despesa. O que é custo? O custo, ele tá ligado à minha atividade fim. Vamos lá, vamos traduzir esse negócio. Então, aqui para caneca, né? Eu não sei o que é o formato aqui, o que é. Essa tinta que é aplicada, não sei, é o que é louça? Enfim, Acrílico. o acrílico, sei lá, a louça, louça, né? enfim. O material Porcelana, que foi, porcelana, a porcelana porcelana. que foi aqui aplicada. Enfim, tudo que compõe. Se eu pegar, por exemplo, a camisa, né? O botão, o tecido, linha. A costureira, se eu paguei a costureira para fazer, ou seja, na oficina de costura, eu componho o gasto todo, geralmente assim, olha, para fazer essa peça, essa blusa, eu pago R$ 3. Eu estou dando um exemplo aqui, para não ser, enfim, tem um cliente que tem vestido que ela paga R$ 4,50, então, enfim, cada um você analisa. Então você vai compor a ficha técnica desse item. Então o custo, ele é um gasto que é diretamente para o produto. A despesa, ela existe, ela é um gasto que eu tenho, que ele é um gasto auxiliar. Ele me proporciona, entre aspas, aqui um conforto. Vou dar um exemplo. A luz daqui. A luz, nós estamos, a água, enfim, não está diretamente ligado à atividade fim. Né? Então, numa indústria, né? Falando aqui da confecção, o salário do pessoal do escritório, a despesa. E esse gasto é fixo. Então, vender R$ 1 ou R$ 1 milhão, esse gasto é fixo. A folha é a mesma. Ricardo, mas a comissão não, a comissão você paga toda a vida que você tem em venda. Então, tudo que você paga toda a vida que tem em venda é variável. Então, é um gasto variável, uma despesa variável. Comissão, o imposto sobre as vendas, a taxa de adquirência do teu cartão de crédito. O que mais? Enfim, o royalty da franquia, né? Então, tudo que você gasta com as vendas é uma despesa variável. E muita gente não sabe fazer, e quando a gente faz por margem de contribuição, a gente tem um negócio chamado lucro líquido. Então, quanto é que eu tenho que ganhar minimamente nessa peça? Então, a gente coloca lá e assim você ter um preço justo, certo? Então, o custo está ligado à atividade principal, né, para fabricar a peça, ou para prestar o serviço. A despesa fixa, ela não vai variar, independente de qualquer coisa. De vender R$ 1 ou R$ 1 milhão é o mesmo valor. Se variar é muito pouco, então não faz sentido. E o que varia conforme a venda é despesa variável. Então, imposto, comissão, taxa royalty, taxa do cartão de crédito. O iFood, viu? Quem vende no iFood. Quem tá vendendo aí no Marketplace, né? Que tá vendendo sei lá, no Mercado Livre. Então tem a taxazinha do Mercado Livre. Se você tá dando o frete grátis, tem que colocar lá. Se você tem inadimplência, e por aí vai. Eu disse, são 6 meses, viu, amigo? Olha lá. Cara, e nessa sua consultoria, até onde você vai, até onde você avança, você chega a dar dicas, a conversar com o seu contratante sobre funcionário, comportamento, engajamento. Sim. Você também entra nessa área? A nossa atividade ela é uma atividade de gestão, né? Gestão e finanças. Então, inicialmente a gente sempre faz uma primeira conversa. Essa primeira conversa é para quê? É para saber o teu problema. É saber se a gente consegue te ajudar. Tem muitas vezes, eu já fui em reunião. Em 3 reuniões, cada uma das reuniões queria uma coisa. Começou pensando numa fintech, enfim, aí depois ficou numa venda online e acabou montando 2 lojas físicas. Então, a primeira coisa que precisa saber é saber se a gente consegue atender. E conseguir atender, se ainda dá tempo para arrumar,
se tem recurso para isso, né? A gente entrou num mercado bem competitivo, um mercado de atacado, numa região aqui em Fortaleza pesada. E o cara disse: olha, para competir você precisa aportar mais X mil reais. Eu disse: Ricardo, eu não tenho mais saúde para isso, eu não quero mais. E aí a decisão também, empresário, a decisão de parar, ela tem que ser tua. Lógico que a gente vai te dizer: olha, cara, você precisa aportar aqui, ou você consegue diminuir o custo em X reais, tudo pautado em número. Então, assim, o que a gente vai fazer? Primeiro, analisar como é que tá, tirar aí um raio-x, né? Você vai fazer um hemograma, recolhe lá a amostra e vem os resultados, né? Triglicerídeos, enfim. E vai para um parâmetro. A gente vai analisar mais ou menos esse hemograma da tua empresa. Fazendo um estudo de como é que estão as pessoas, a gente faz uma pesquisa de clima, a gente faz uma análise do tributário, uma análise de todos os processos, como compra, como vende, como estoca, como analisa crédito, se faz análise financeira. A gente faz uma análise financeira com os números que você tem, analisa a tua contabilidade e o teu sistema. E aí dá um raio-x desse negócio, dizendo o que é que você vai fazer, para onde é que você tem que ir. Nesse até que ir, nós vamos priorizar, dizer como funciona, o que é que pode ser melhorado, no nosso ver, e como resolve. Não é só dizer assim: ó, tá torto. Não, tá, ou seja, fuja do óbvio, né? Tá torto, mas se você virar aqui 45 graus, você vai arrumar. Então, ó, você precisa arrumar. Você tá pagando R$ 300 pro cara impulsionar, mas se você fizer um vídeo mais trabalhado e investir um pouquinho mais em alguém que tem estrutura, né? Chama a EDS lá para dar uma arrumada, dar uma cara. Então, valoriza você. Então, uma coisa, empresário, por favor, não veja somente o que você gasta. Porque às vezes a gente está preocupado em pagar muitas vezes pouco e esperar muito. Então, muito cuidado, isso não existe. Eu vou pagar o justo. Ou seja, o que é justo é pagar R$ 1 e receber dois. Receber benefício, né? Então, às vezes a gente paga R$ 1 e recebe 50 centavos e está muito feliz porque está pagando pouco. Então, um erro grave, você está perdendo tempo, saúde, oportunidades, né? Então, o nosso negócio ele vai te apontar e a gente cria um cronograma de atividade. Então, se você já contratou consultoria, se você contratou prestador de serviço, pede um cronograma. Amigo, você vai resolver o que em quanto tempo? Cria um cronograma, a gente apresenta esse cronograma. Tal dia a gente vai estar tratando tal coisa. Por quê? Porque as nossas horas a gente garante. Se um dia faltar, vai ter alguém que vai compor. Por quê? Porque você não está contratando um CPS, você está contratando um CNPJ. E aí, Edson, dentro desse processo a gente vai modelando, a gente pensa em estratégia, né? Então a gente faz um mini planejamento estratégico baseado no o que é que vai ser legal no final do primeiro mês. Lembra dos objetivos, né? O objetivo da oferta. O objetivo do primeiro mês é ter arrumado tal coisa. Então, a gente compara o que ficou, o que foi realizado com o que realmente aconteceu, o planejado com o realizado. E estratégia e planejamento é algo que a gente pensa com a cabeça fria. Então, se não deu certo, por que não deu certo? A gente combina, no fim, tudo isso, a gente tem um plano de gestão por diretrizes. O que é isso? Por exemplo, eu poder remunerar. Hoje, como é que você remunera um vendedor? Salário, comissão. Por quê? Porque a comissão é algo palpável, é o esforço dele direto. É justo, muito legal. Como é que você remunera o cara do administrativo? Ele não vende. Você não pode começar a pagar a comissão dele. Então a gente cria um painel de indicadores, né? Que esses painéis de indicadores a gente vai criar algumas metas para todo mundo. E você pode linkar, por exemplo, participação de resultado, onde bateu a meta, você paga um pouquinho mais. Por quê? Porque ele está trazendo qualidade, rapidez, melhoria. Mas, Ricardo, eu já pago isso para ele fazer. Legal, você implanta um painel de indicadores para que garanta a melhoria. A gente sempre linka, porque quando um dinheirinho a mais, né, ele anima todo mundo. Então, quando você está pagando, muitas vezes você está ganhando muito mais. Você acha que aumentar salário, pagar uma comissão, é a melhor maneira
de engajar seu funcionário ou dá para se usar outras estratégias? Como que você vê esse relacionamento aí, patrão e funcionário? Até porque você falou aí do administrativo e vendedor. Eu conheço pessoas que eram do administrativo, quando viu que o vendedor ganhava mais dinheiro, saiu do administrativo e foi trabalhar com vendas, porque Queria ganhar um realmente pouco mais, né? queria ganhar mais. Assim, a gente teve um cliente, e eu já respondo a sua pergunta. A gente teve um cliente que o cara, ele tem uma papelaria. E ele, o que é que ele fazia? Ele contratava o funcionário, né? Fazia um processo seletivo e geralmente as pessoas entravam nessa empresa como um estoquista. E o estoquista, ele se dedicava muito e acabavam que no final das contas ele promovia para vendedor, achando ele que estava fazendo uma boa escolha. Só que gestão de pessoas tem um negócio chamado perfil do cargo. Se você pegar um cara que é o melhor vendedor e colocar ele para preencher planilha, pode ser que até ele consiga, mas vai matar ele. Vai fazer com que ele fique entediado. Por quê? Porque o perfil é outro. Sim. Então, geralmente o cara que era bem organizado, ele não se dava bem lá nas vendas, por quê? Porque o perfil dele é organização, cuidar de acertar as coisas. E para ser o mais eloquente, ser uma pessoa mais desenrolada, desinibida, ele não conseguia vender e acabava que ele não. O patrão não conseguia voltar ele lá para a posição e tinha que demitir. Então perdia um bom estoquista. Então, o que eu acho? Eu acho que quem é bom tem que ganhar bem. Se o cara é bom, ele tá muitas vezes ele tá, vamos dizer assim, substituindo 2 ou 3 pessoas. E como é que você pode fazer isso? É realmente analisando, dando a oportunidade a ele provar que ele é bom. O indicador, Edson, ele vai validar o número dele. Ou seja, ele tem que entregar 5. Por exemplo, um indicador aqui, vou dar um exemplo para ficar mais palpável. Inadimplência, né? Reduzir inadimplência. Um bom comprador, o cobrador, se ele tiver uma inadimplência baixa, com certeza ele está executando bem o serviço dele e eu consigo dar uma remuneração. Às vezes a inadimplência minha, eu não faço um bom exercício de cobrança e tenho lá uma inadimplência que é melhor eu dar um pouquinho para o cobrador do que pagar na inadimplência. Outro exemplo que você pode aí usar, CMV, ou seja, compra sobre venda. O que é que você precisa analisar? E aí a gente analisa caso a caso, né? Então, eu sou um supermercado. Cara, 70% de CMV, 65%, eu consigo compra sobre venda. Então, se eu tenho fornecedor daquilo que eu revendo, né? Analisar esse volume. Se você está com dúvida, entre em contato na nossa rede social que a gente pode te dar mais exemplo. Ou então faz um orçamento, né? Coisa boa é ganhar dinheiro, né? Por que não? Chama a gente que a gente te ajuda nisso. É algo complexo, como eu disse, fuja do óbvio. Faça realmente aquilo que... Faça o simples, o que é palpável. Tem gente que já chega aí apresentando uma lista de indicadores, isso frustra. Porque é difícil controlar, cara. E principalmente quando tem remuneração variável no negócio, precisa ser claro, precisa ser fácil de auditar. Porque para outra pessoa que está lá do outro lado, ela consiga ter certeza da veracidade daquilo tudo. Então ela vai se motivar quando? Quando ela está entregando bem, motiva tanto o cliente que está recebendo, a empresa, motiva quem está sendo atendido, né? Então é um ganha-ganha, todo mundo ganhando. Então é melhor ter alguém que eu pago 5 mil reais e o cara me entrega 10 mil do que eu ter 5 de mil, né? Se os 5 de mil me entregam 500 reais. Então repense isso aí. Bacana. E como que você tem visto aí na atualidade tanta gente falando de finanças, tanta gente se vendendo como o guru de finanças, investimento de tudo que é jeito, tamanho, cor, forma. Como que você visualiza isso e o que você diz pra gente pra fugir dos... Quais é as dicas que você deixa pra fugir dos charlatões aí, dos caras que vão te prometer e não vão entregar? Tem gente que não tem muito foco, né? Tem, assim, algumas pessoas que tá chovendo mais ali, eu vou começar a vender água, vou vender chuva, né? Tem gente que não tem muito foco. Então, assim,
A minha carreira é construída de muita experiência, são 15 anos, né? Mais de 15 anos atuando em empresas. Uma coisa antes de contratar qualquer consultor, cara, procura saber como é que foi pegar depoimento, né? Prova social, né? O que a pandemia fez inchar foi profissional de marketing, né? E profissional de finanças. Então, eu vi no início da pandemia os caras fazendo live, olha, não pague a ninguém. Cara, se eu te der o mesmo comprimido e se você for alérgico, eu posso te matar. Então, cada caso é um caso. Se você tem, o que é outra coisa também que a gente viu, né? Olha, eu contratei um consultor aqui, o cara veio, certo, qual era a formação? Não, ele era psicólogo. Não, psicólogo cuida, assim, com todo respeito, né? Mas eu acho que é muito bom senso. Ricardo, é errado? Não, o dinheiro é seu. Você faz aquilo que você acha que é realmente o ideal. Mas, porém, eu não tenho domínio de psicologia, então eu não consigo atuar bem. Então é muito. Procura analisar trabalho realizado, né? Muitas referências, né? Procura saber, olha, como é que foi. E como eu disse, né? Todo profissional que você contratar, cria lá, pede o cronograma das atividades dele. O que é que você vai fazer? Porque é tanto bom para o profissional como para você. Porque você vai medir o que é que está sendo entregue, vai ver o resultado. Porque ninguém quer consultor na empresa. Ele quer o controle financeiro, ele quer, por exemplo, abrir o sistema e ter o número lá e condizer com a realidade. Ele quer o preço justo, a estratégia de precificação. Ele quer, por exemplo, uma maneira de, enfim, remunerar com ciência. Criar, por exemplo, a gente tem um negócio que é o ponto de equilíbrio econômico, que a gente linka com meta. Cara, é muito legal. Ricardo, eu quero tirar 50 mil reais aqui de prolabore, de distribuição. Pronto, para isso você precisa gerar tanto X mil reais de venda. Então a gente faz o cálculo. É possível? Então, é possível. Então, essas ações, antes de contratar qualquer profissional, às vezes, e eu tô muito dessa, fuja do óbvio. Tem muita gente, bonitinho, polido, com bom discurso, atirando para todo lado, sem um foco, sem respaldo. Então, procura saber quem é, o que é que já produziu. Eu, graças a Deus, Edson, hoje, muitos dos nossos clientes vêm por indicação. Olha, o Ricardo, conversa com o Ricardo veio aqui, resolveu tal coisa. Ou o pessoal dá valor, conseguiu implantar isso. Enfim, a gente não cobra caro, a gente cobra justo, cara. E é melhor você pagar por algo. É como eu costumo fazer uma associação, Edson. É como construir um muro. Você não constrói um muro todo dia. Você constrói um muro para quê? Para resolver um problema. Então, você vai pagar uma equipe de consultoria para quê? Para te dar a segurança, ter a certeza daquilo que você está recebendo. Porque depois, a gente tem cliente, por exemplo, a gente tem cliente de 3, 4 anos. Esses clientes de 3, 4 anos, a gente não está refazendo a mesma coisa. Não, a gente está preenchendo, pintando o muro. A gente está criando a alternativa de dar mais segurança a esse muro, usando a mesma associação. Ou seja, a gente está pensando em planejamento estratégico, pensando em planejamento orçamentário, né? Então, são coisas que podem ser feitas por um profissional e a dica melhor, conversa com alguém que foi atendido por ele. Porque se tem respaldo e você seguir, porque não adianta, se você não seguir, amigo, não faz sentido. Não faz milagre, né? Não tem milagre. Prova social, né? Tipo, prova social. Prova social. É bom você saber um pouquinho do histórico que vai ajudar. Cara, agora sobre meta. Eu defino metas em que momento. No meu segmento, que é a IDS, não tem assim meta para colaborador. Tá rico, hein, bicho? Não, assim, foi algo que começou a surgir aqui agora e assim, eu nunca defini metas para os meus colaboradores. Até porque eu não consigo visualizar, vai entrar aqui na minha consultoria mais uma vez. Tá. Como definir metas dentro da atividade que eu executo. Eu vejo muito essa situação de metas quando a gente se fala em vendas. Sim. Mas aí, assim, pra gente que é uma prestação de serviço, em que momento que eu conseguiria
colocar e Estabelecer. e aí você fala também para os meus, né, internautas aí sobre a situação da vendas, qual o momento também da meta. O da venda, como eu disse, a gente associa um desejo de ganho. Cara, eu quero ter retirada de 50 mil reais. Então, a gente faz um cálculo, onde esse cálculo ele vai dizer assim, ó, para você ter 50 mil reais, paga tudo e sobra 50 mil, você tem que vender X. Aí a gente vai dizer assim, ó, para vender esse X é possível? Então, a gente usa esse cálculo, por quê? Porque para ter isso, você precisa ter domínio financeiro. E aí nós voltamos para a tal da finança, associar finanças com a parte comercial. Amigo, não adianta você pensar em aumentar suas vendas sem saber se tem capacidade de vender mais, de entregar, de ter, por exemplo, de ter a condição, por exemplo, de ter capital de giro para tal coisa. Então, são informações que você precisa ter domínio financeiro. E esse domínio financeiro é análise de dados, ter certeza, por exemplo, se lá na ponta a pessoa está fazendo a classificação correta. Se, por exemplo, o número que está lá é confiável. Então, dali você consegue estabelecer muita coisa. Essa, pelo menos, é a meta comercial. Metas individuais, né? Eu falei dos indicadores. Esses indicadores, eles podem ser meta. Por exemplo, o nível de... A gente está muito preocupado, Edson, em aparecer bem, olhar lá pro robozinho da rede social, né? Se ela tá dando engajamento, alcance. Que isso pode ser meta para o cara que gere a rede social. Ó, a meta do cara é ter alcance assim. Como eu falei, são vários critérios que você pode, desde que seja possível de medir, seja auditável e que vale a pena. Às vezes a gente mede, por exemplo, cafezinho, gasto com cafezinho. Cara, enxugar gelo. O que é que isso... Não, eu quero, por exemplo, uma meta que você pode aí atender. Quando você tem um controle financeiro, você sabe mais ou menos quanto é que você gasta de despesa administrativa. Então, estabelece com a tua equipe uma meta aí de graça para a galera, para a audiência. Estabelece uma meta de redução de despesa. Pode ser lá para o pessoal do financeiro, redução de despesa financeira, ou seja, negociar, ver se uma boa alternativa é começar a usar banco digital para reduzir tarifa. Então estabelece essas metas. Não preciso ter só... Eu tenho que ter meta de venda, mas eu tenho que ter meta de redução de despesa, de redução de CMV, comprando melhor, redução de, por exemplo, campanhas que envolvam o time. E aí eu envolvendo o time, eu estou fazendo com que a cultura ela seja realmente estimada, né, implantada. Antigamente era o vestir a camisa da empresa, hoje realmente implantar a cultura. Fazer, e eu sei que isso é difícil, cara. É fazer com que o funcionário ele tenha a cabeça de dono. Mas muitas vezes, você, empreendedor, contratou errado. Colaboradores da EDS assistam, porque teve uma reunião que eu falei sobre senso de dono, hein? Senso de dono. Muitas vezes o cara, se ele contratou errado, ou então ele pegou uma indicação, ou a própria família tá dentro e tá atrapalhando, porque todo mundo segue, mas o primo não segue. Isso, cara, esse isso é negócio complexo. de falar da família é sério e polêmico, né? É polêmico. Às vezes você dá um cargo para um parente ali que daí o cara não tem... É a fala de um amigo meu. Nunca contrate quem você não pode mandar embora. Quem não pode demitir. Você precisa ter... E aí, assim, a cultura, ela come a estratégia no café da manhã. Isso é Peter Drucker. O que eu tô dizendo é o seguinte, se você não levar esse negócio a sério e realmente fazer com que essa coisa saia do papel, você não chama consultor, não. Se você não tem realmente noção daquilo que você quer, quando eu digo assim, ó, você precisa querer mais do que eu. Querer mais do que eu, cara, é ter mais do que motivação, é ter disciplina. Eu acordo 5h20 da manhã, eu tô nadando no mar. Eu nado no mínimo uns 2 quilômetros. No mínimo. Eu, como não sei nadar, eu corro. Eu também acordo 5 horas da manhã, mas eu corro porque eu não sei nadar assim, não. Então, às vezes dá uma vontade de ficar na cama, cara.
Mas sabe o que que é o bom? Depois de ter terminado, você vê que o dia rendeu, né? Você já... Sim. E sem falar de saúde, outra coisa. Então, organizar a empresa, ter estrutura enxuta, e fazer sucesso, né, com a empresa, é mais difícil que emagrecer. Por quê? Porque emagrecer, a pessoa vai emagrecendo, as pessoas vão vendo. E o resultado de organização, não é sentido logo, no início. Então, você precisa querer mais. Muitas vezes vão confrontar você, né? Então, implantar a cultura é fazer com que essas metas fiquem mais fáceis até de ser atingidas. É precisa começar e começa por algo simples, né? Não vai. Tem gente que escolhe 50 indicadores. É impossível você controlar. Sem sistema, então, meu Deus. Quase possível. E eu acho. Ferramenta boa e bem brigada, viu? É sistema. Mas o pessoal Sistema. não dá muita atenção. Muitas vezes, quem tem um bom sistema não usa. É igual o iPhone, né? Às vezes o cara tem um sistema e só usa para bater foto e atender ligação. O Verdade. WhatsApp. Até pegando esse gancho aí agora, pra gente puxar um pouquinho a ideia aí do Prolabore. Hum, Quando, como calcular isso, como definir também. Acho que isso é uma dúvida aí de muita N gente. empreendedores que realmente sobrevivem, pagam contas e quando vem não tem dinheiro, não sobra, não tem esse controle. Qual a importância de você definir um Prolabore e como definir, né? Como calcular isso aí? Legal. Assim, essa live tá parecendo uma live que eu fiz com o Ivonaldo Lima. O Ivonaldo Lima é daqui, ele pegou, engraçado que ele fazia assim, sabe? Ele pegava os temas e fazia assim, ó. Ou seja, eu vou ferrar esse cara. Um abração, Ivonaldo. Você é um cara bom, viu? Tá fazendo um bom trabalho. Assim, o Prolabore, ele é o quê? Ele é o salário do empresário, né? Prolabor, né? Então, pelo salário, né? Então, pelo labor, né? Pelo trabalho. Então, eu tenho um Prolabore quando eu sou um empresário e eu estou ali trabalhando naquele negócio, né? Eu posso ser um investidor, que eu simplesmente botei dinheiro lá e sou investidor e eu recebo só dividendo, né? Então, ou dividendo, enfim, um repasse se a empresa dá lucro. Então, como é que eu defino? Uma coisa que eu sempre peço para os meus clientes é dizer assim, cara, o que é que tu faz? Lista o que tu faz e lista o que hoje você retira. Tinha um cliente que ele dizia assim, cara, eu não tiro nada daqui. E aí a gente conversando na loja, aí o filho dele chegou e disse assim, olha, pai, tem a feira da mãe, a feira da avó. Aí, desce mercadoria. Pai, tem não sei o quê. Ou seja, não retira nada, mas a mercadoria não conta como dinheiro, né? Enfim, então, lista o que você faz e lista hoje com o que você realmente retira da empresa. Verifica se o que você faz, quanto é que o mercado hoje paga. O que eu aconselho nos clientes que são também de contabilidade, né, os clientes que precisam de uma orientação, eu preciso ouvir de você, por exemplo, se quanto é que você quer retirar quando for aposentar, que esse é também uma informação útil. Então vamos lá. Imaginou que o que você hoje executa com o que você retira? Eu pergunto, a empresa primeiro tem condição de te pagar? Será que eu conseguiria no mercado alguém para fazer o que você faz, para ganhar menos do que você retira hoje? Se essa resposta for sim, procura adequar o teu orçamento e, em vez de tirar Prolabore, começa a fazer retirada de lucro. E aí, como é que você vai fazer? Essa retirada de lucro, você vai conversar com o teu contador. Porque eu tenho uma retirada, distribuição de lucro, quando? Quando a minha empresa é lucrativa. Então, para isso, você precisa fazer o quê? Você precisa ter um controle financeiro. E aí eu volto para finanças, né? Então, qual é duas dicas bacanas é analisar o que você está fazendo, analisar quanto é que você está retirando e se a empresa pode pagar e repensa em vez de tirar muito para labore porque paga imposto de renda, talvez não seja estratégico até com a questão da aposentadoria, começa a ter retirada de distribuição. É uma boa sacada. Bacana, bacana, bacana.
Vamos continuar de consultoria. Vamos Cara, lá. não, muito bacana. Eu queria até destacar aqui uma situação que aconteceu lá nessa visita. Eu vi o Ricardo em ação. Oi, legal. Foi uma tarde ali de muito aprendizado também para mim. E foi aquele sistema, a planilha que você criou Sim, para fazer orçamento. O cara colocar. Aí você comparou alguns orçamentos, teve um que foi lucro zero lá, e aí, na hora que ele falou assim, eu falei, vixe, mano, é, essa situação do orçamento, essa planilha é sua, você criou, é sim. algo seu, como Como é que que funciona? surgiu, e como que surgiu essa, foi uma necessidade que fez você gerar? Sim. Assim, uma coisa que eu falei, né, que o empresário, ele muitas vezes ele usa mal o sistema. E muitas vezes os sistemas são ruins mesmo. E uma coisa que a gente sempre valida é o sistema, né? Para saber se, por exemplo, está precificando, né? Tem alguns sistemas que querem inventar roda. O ideal é a gente sempre ter nossa gestão estratégica de preço, né? Que a gente chama de engenharia de precificação, que é realmente uma engenharia. Fazer aquele comparativo com o mercado, fazer um comparativo com o markup, a gente calcula, e essa margem de contribuição. Ou seja, eu sei, por exemplo, aquilo lá que tu viu, eu pego o custo do que pode ser tanto de serviço como de comércio, como de indústria. Eu vou pegar esse custo e eu tenho preço de equilíbrio, ou seja, preço ganhando nada, ganhando zero. Ou seja, se eu vender até aqui, eu pago o custo, eu pago comissão, pago imposto, pago a taxa do cartão, eu pago tudo menos eu tenho lucro. Então a gente chama o preço de equilíbrio, preço margem zero e o preço de imagem definida lá que ele quer. Então essa planilha, né, que você viu, uma ferramenta, ela serve para te embasar, ter a certeza, por exemplo, numa concorrência. Entrou lá numa concorrência e o cara colocou um valor, ele vai lá, se ele colocar lá para ganhar 10%, ele vai ter lá um número e que não é, viu, empresário, principalmente você de comércio. Markup é diferente de margem. Então, muito cuidado. A gente confunde, pensa que está ganhando e vai ver, não. Essa planilha, essa ferramenta, ela vai me dar o custo e algo simples, você viu, né? Quanto tá vendendo para não ganhar nada, para empatar. Você sabe, ou seja, o seu limite máximo, né? Até aqui, se eu vender até aqui, eu não ganho nada. Ou seja, a partir disso eu estou ganhando alguma coisa. Um valor para ganhar, talvez, 10%, 15%. E o preço que o concorrente está ofertando. Se você colocar lá, ele vai mostrar se você vai ganhar ou não dinheiro. O que o Edson viu lá, pessoal, viu que para prestar o serviço na condição que estava, o valor que foi orçado, e graças a Deus o cliente não fechou, né? O cliente não quis. Foi bom pro nosso cliente, né? Então, que se ele tivesse fechado, ele estava tendo prejuízo. Ricardo, ter margem negativa é bom ou é ruim? É bom quando, entre aspas, quando você sabe o que é que você está fazendo. Por exemplo, eu tenho margem negativa nesse produto que está lá na minha vitrine. Ou que é o produto que eu estou anunciando lá na EDS, gastando muito dinheiro. Por quê? Porque ele vai trazer outros consumidores para dentro da minha loja. E lá dentro da loja tem um da vitrine e mais uns 10 aqui dentro, só que ao redor dele tem muitos outros tão bonito e tão de qualidade quanto, porém um pouco mais caros que vão fazer você ganhar dinheiro. Por exemplo, tem quem é de serviço, né? Tem a massagem simples, que ela é baratíssima. Só que quando você vai lá no meu espaço, né, no meu spa, você tem a massagem Ultra Plus, né, o nome que você vai dar lá, que ela é um pouco mais cara, que você vai vender valor, né, aí a estratégia, como eu disse, você vendendo valor, você consegue ter margem e o cliente não só compra só o barato. Então, ter margem negativa é importante quando você sabe trabalhar. Bacana. Fica aí os meus agradecimentos por tanto conteúdo.
Até pelas indicações, vou dizer aqui publicamente, esse cara aqui me indica clientes, Tô sócio também, viu, Sérgio? já tá sócio da EDS já, é um parceiraço que, né, tem essa novidade aí que ele já comentou no começo, né, não é nem um... Eu acho que aqui ele tá avisando oficialmente, né? É um furo. É um furo aí de... Quase era para ser um spoiler, mas ele já entregou já, né? Que tá vindo para novos projetos e que a gente quer desejar muita sorte, cara. Legal, cara. A competência sua aqui te levou até um nível que lá, mano, te leve muito mais longe, te leve muito mais, que indique clientes de lá também. Sim. A ideia é ser digital, tá em tudo que é canto. E a gente deseja muita sorte mesmo. Vai fazer falta aqui, com certeza. Porque, querendo ou não, de vez em quando a gente sentava, ele pagava o almoço. Tomava um café. Ainda bem que é bom, agora eu tenho que cobrar, né? O almoço. Aí vamos ficar nas reuniões online. O seu conteúdo que você produz, galera, acompanhe. Sempre o Ricardo, ele é um produtor de conteúdo. Ele sempre tá colocando coisas lá na rede social dele que eu consumo e indico. Então vai lá, acompanha. Precisar também, bota no comentário aqui, a gente faz uma live com algum assunto específico. Legal. De repente, alguma coisa que a gente não abordou aqui. Pô, eu queria que o Ricardo falasse sobre isso. Chama na rede social dele ou aqui no EDS mesmo. E a gente, de repente, faz uma live. Porque o assunto é gigante. Gigante. Nós viajamos realmente, nós passamos um dia junto aí, 12 horas, mais de 12 horas, né? Foi mais de 12 horas. Mais de 12 horas. Não faltou assunto, não faltou perguntas aí pro Ricardo dentro desse assunto que é finanças. E que eu acho que é o calo no sapato de muito empreendedor, né? Muita gente. Pra fechar, eu quero só que você fale alguma coisa, porque eu tô vendo meu amigo que tá aqui nos bastidores aqui, e ele é líder, né? Ele gerencia uma banda, um grupo de pagode. Legal. E muitas pessoas não olham essa atividade da música como empresa. O cara toca do jeito que vai e não tem esse controle de entrada e saída. E é um mercado que tem um giro alto. Porque eles têm festa de quarta a domingo, às vezes é de segunda a segunda, mas os caras não se organizaram como empresa. Sim. O que você orienta, né? O que você deixa de dica para esses caras aí que alguns pelo menos já são MEI, outros nem MEI são. Cara, como todo negócio, o grande detalhe desse negócio é que você realmente consiga ter número, né? Ter dado. Eu tinha até brincando, sábado a gente tava nadando na beira-mar, né? E aí conversando, aí o cara também era músico. Aí ele dizia assim, cara, aqui na beira-mar não tem nenhum espaço onde tenha feijoada e uma música ao vivo. E isso, né? Ela reformulada lá, bonitona, e realmente a gente é mesmo, não tem. Enfim, independente do seu gosto musical, isso não tem lá. Ou seja, tem já um vácuo aí para você aproveitar. E o que ele dizia era assim, que as pessoas, por não ter a visão, realmente levar isso a sério, ele dizia assim, olha, eu tenho amigos da música que eram contratados e começavam a consumir durante o show. No final. E no final já estava devendo, já estava marcado para a próxima, porque estava devendo. Cara, é assim, como todo negócio, é mais ou menos o que eu disse. Você precisa fazer o que é realmente levar a sério. Foi fazer registro, ter uma visão de empresa. A visão de empresa é que toda empresa ela tem um fim. Então ela tem uma perspectiva, né? E aí analisar como realmente um quadro, né? Se as pessoas que estão lá realmente estão fazendo isso, levando a sério, né? Enfim, é um leque de coisa. O que eu vou te falar, numa visão financeira, é anotar. Ricardo, a gente falou aqui de sistema, mas se você não tem sistema, Ricardo, não tem hoje sistema. Tem muito sisteminha gratuito. Sim. Tem muitas planilhas que funcionam. Tem um antigo livro caixa. O grande detalhe assim é ter essas informações e usar. Ou seja, fazer análise. O problema é que você até anota, mas nunca viu, nunca somou, por exemplo, e quanto deu de despesa de cartão de crédito. Você não faz. Eu desafio aqui a concorrência. Quem de vocês sabe quanto de despesa financeira gasta no mês? Como é que eu sei isso? Pega os extratos das contas. Verifica lá, IOF, taxa de serviço. Então, são despesas ocultas que ninguém olha.
E muitas vezes eu penso e subestimo o meu negócio, não levando ele a sério. E aí vai para quem é músico, para quem tem o dono do restaurante, para quem é o contratante. Se você não anotar, filho, você tá fadado ao fim. E de repente, diante de uma análise dessa, feita pelo cara ali, ele olhar a planilha, ele fez, cara, tanto de dinheiro que passou aqui, eu não fiz Sim, nada. não fiz nada. De repente, o cara já dá uma despertada pra mudar um pouco o posicionamento dele. Sim. É como eu disse, né? O cara deu um exemplo. Olha, eles já estavam contratando. Não, é porque eram muito bons. Eram bons, mas já gastavam por conta. Isso é exagero. Isso é a realidade. Muitas vezes você está endividado. Não é o problema, não é o cartão de crédito. O problema é que você não sabe usar. Você não pode ver um shopping, não pode ver a palavra promoção. Engraçado antes. Aí, bem rapidinho. Às vezes o produto tá lá na gôndola e ele tá meio mal posicionado, tá esquecido. Aí o cara pega, junta esse produto, bota num local de destaque, bota a oferta no mesmo valor. Muitas vezes sai. Porque tá mal, porque tá mal posicionado. Ninguém vê. Como é, por que que não sai? Ah, por que que não girou? É porque comprou errado? Curva ABC, analisa. Porque o meu público não consome, não conhece. Chama o cara, o fornecedor, vamos fazer aqui uma divulgação, uma degustação. Às vezes o produto é bom, mas você não soube trabalhar ele. Né? Enfim, eu não tô dando aqui dica para você fazer coisa errada, não. Eu acho que você tem que ser mais estratégico. Talvez o teu negócio seja até bom, mas você que não tá acompanhando. Então, se você é músico, se é dono de mercado, olha os números. O número, ele é free calculista. Show. Ricardo, brigadão, cara. cara. Tudo de bom nessa nova jornada. E a gente vai se falar muito aí. Eu vou continuar essa consultoria depois aí, fazer umas chamadas no Google Meet ali. Até para de repente conversar um pouco com a minha equipe aí, que eu acho que tem assuntos que vai além do conhecimento do Edson. Eu acho que o Edson saber, a Luísa saber, o Célio saber, os outros que compõem a equipe, talvez vejam uma outra visão. Isso ajuda bastante. Cara, obrigadão. Valeu, viu? Tamo junto. Galera, se inscreva no canal, me ajude a tá sempre reciclando esses conteúdos. Estamos quase batendo 1.000 inscritos e a meta é essa, chegar a 1.000 e YouTube entregar cada vez mais. Deixe seu comentário. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui também, que a gente vai responder os comentários e tentar, né, entregar o melhor conteúdo para vocês sempre. IDS Podcast, valeu!